Water in Australia is a dinner table topic. Everyone is interested in water, everyone knows how much water in their dams. Elsewhere around the world, most people wouldn't even know where their water came from because it's taken for granted. If there's one thing for sure, Australia has never ever taken its water resources for granted because of the dryness of our continent and the variability of our rainfall. E uma das saídas para a escassez de água da Austrália pode estar no mar. O país é o que mais investe em tirar sal da água do mar e compensar a seca de uma década. No Globo News Especial, você vai ver como as 5 maiores cidades do país mais árido do mundo gastarão cerca de 23 bilhões de reais para ter água potável abundante. Cercado por oceanos, seco no interior, o 6º maior país do mundo possui uma das maiores áreas desérticas do planeta na região central. A Austrália, há pouco, começou a se recuperar de uma seca que durou uma década e que agravou o maior problema ambiental do país, a escassez de água doce. Com isso, a imposição de novas regras urbanísticas, obrigando uma drástica economia de 40% do consumo de água nas novas edificações em Sydney, por exemplo, foi apenas o começo. Hoje, a Austrália se pergunta se beber água dos oceanos seria, talvez, a solução. Em busca de uma fonte de água potável no continente mais seco do mundo, os primeiros exploradores que ancoraram exatamente aqui nessa localidade, em Sydney, procuravam por um lendário mar interior a quilômetros da costa. Hoje, os australianos seguem exatamente na direção oposta do mar. Nos últimos 4 anos, a mesma água usada para surfar é a que começa a chegar às casas de milhares de australianos. Desde 2006, todas as principais cidades do país passaram a construir usinas de dessalinização como uma importante fonte de água para as cidades australianas. Elas se multiplicaram rapidamente e com o aval do governo, assustado com as mudanças climáticas nos últimos anos. Dessalinização. Esse processo de retirar o sal da água do mar para bebê-la sempre foi considerado o último recurso. Mas agora, bilhões estão sendo gastos para desenvolvê-lo em uma importante fonte de água para as grandes cidades australianas. Hoje, 15% da água potável de Sydney já vem do mar. A aposta começou na cidade de Perth, que está construindo a 2ª usina. As cidades de Brisbane, Melbourne e Adelaide também estão indo pelo mesmo caminho. Em 2 anos, quando a última usina deverá estar pronta, as grandes cidades australianas estarão tirando 30% da sua água potável do mar. Well, essentially the key driver for installing desalination plants around Australia has been climate change. And climate change has resulted in significantly reduced rainfall right across Australia. And up until now, urban Australia has relied completely on dams for their water supply system. Dams are a high-risk option in an era of climate change. So what we need to do is develop sources of water that aren't reliant on rainfall, and that's what the desalination plants are for. They take the risk out of climate change, and we can't afford to have our cities running out of water. Now, I know it's expensive and there's concerns about the energy consumption, but let me tell you,
a city running out of water is far more catastrophic and expensive than putting in the desalination plants. Uma das maiores usinas do mundo está em Sydney e foi aberta no início do ano. Started building this. It would have been the second largest plant in the world, but that's a position that changes quite quickly today in the world, and there's larger plants now being built. The largest plant in the built is currently under construction in Melbourne. Mike Watts é um dos engenheiros responsáveis pela implantação da usina de dessalinização Kurnell, em Sydney. É aqui que saem 250 milhões de litros de água por dia, o equivalente a 600 piscinas olímpicas cheias de água potável, que abastecem as casas de 700 mil dos mais de 4 milhões de moradores de Sydney diariamente. É aqui que a água salgada do mar se torna pura o suficiente para ser bebida. So the water comes in from the ocean via tunnels, 2.5 kilometre long tunnel, and then it goes through drum screens, where we take out any of the floating material, down to about 5 millimetres. And from there we go through pre-treatment. Now where we're going to go now is we'll head down to the pre-treatment area. It is fairly traditional technology, so there's nothing particularly new or earth-shattering in this. And most of the heavy work done here is actually done in the reverse osmosis process. This just provides us with a very clean source of seawater so our membranes don't get blocked or fouled and they continue to function well. Now, if we want to make the plant larger, and the plant can be extended to 500 million litres per day, then we would need to build additional modules like this to provide that additional filtered seawater. Will it happen? That's up to the government and is largely climate dependent. So if we return back to drought conditions, the government may use this as one of the strategies it would use to recover from that situation, to secure the water supply. So yes, it can be upgraded fairly readily, but it will still take a couple of years to do that. And it's up to the government whether they make that decision. Em uma animação produzida pela usina de Sydney, vemos como o processo funciona. A água do mar é sugada para a usina de dessalinização através de um processo de triagem cuidadoso. Essa água é então levada para reservatórios de tratamento de pré-filtro para remover quaisquer partículas. A usina utiliza um processo de osmose reversa para extrair a água do mar. A água salgada é forçada através de uma membrana sob alta pressão. A membrana atua como uma peneira para separar a água potável a partir da água do mar. Essa água passa por uma cloração padrão, fluoretação e processo de teste. A água do mar concentrada é devolvida ao oceano através de difusores especialmente projetados. A concentração de água do mar é cerca de 2 vezes mais salgada a água que vem do oceano e 1 ou 2 graus mais quente. Essa água concentrada é rapidamente dispersada pelas fortes correntes oceânicas ao longo da costa. A água retorna à salinidade e temperatura normais dentro de 50 a 70 metros. E é justamente a forma que a concentração da água do mar é devolvida aos oceanos que preocupa o professor Stuart Kahn, do Departamento de Pesquisas com Água da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney. Aqui, o professor e sua equipe pesquisam cuidadosamente todo o tipo de água que passa pela cidade. The other environmental impact that causes a lot of angst in Australia is the discharge of the brine from a desalination plant. And there are concerns that when we discharge this very, very salty water, very saline plume of water, because it contains so much salt, it tends to be much denser than seawater. So it actually sinks to the bottom. And that can cause a hypersaline layer, a very, very salty layer along the bottom of the seafloor that doesn't mix with the rest of the water. And when that happens, that can, lots of the seagrasses and the ecosystem on the seafloor cannot survive.
And if you start to kill seagrasses because you've increased the salinity, then you start to have a dramatic effect on the whole ecosystem, because the seagrasses are where the fish go to spawn and to reproduce and to collect certain nutrients that they need in their diets. Além do impacto no ambiente marinho, Khan se preocupa com os efeitos da água dessalinizada consumida pelos humanos a longo prazo. So even though the treatment processes, we would expect to remove the vast majority of those chemicals, even very, very low concentrations, if we're using that water and injecting that water straight back into our drinking water supply, as we are in Sydney, there's still concentrations that we need to be concerned about, and we need to keep an eye on them to make sure that we don't end up poisoning our community by our new source of drinking water that we're still coming to terms with fully understanding. It's very unlikely that we will have an acute poisoning effect, and so that means that somebody would drink that water and feel ill from chemicals in that water straight away. Most of these chemicals are what we call chronic risks, because they affect our health in a chronic, long-term way. What we're actually concerned about is long-term exposure to very, very low concentrations of chemicals. And so we're concerned that some of these chemicals can increase our risk of stomach cancer and bladder cancer, different types of cancers that come from different sorts of chemicals. So certainly not things we would expect to observe instantly. We're really looking at a cumulative effect over a person's lifetime of 70 or 80 years. Outros ambientalistas, como o professor Stuart White, do Sustainable Future Institute, em Sydney, são contrários à expansão dessas usinas por causa do seu preço e porque elas agravam o aquecimento global. A energia necessária para a remoção do sal da água do mar representa 50% do custo de dessalinização, e a Austrália depende do carvão, o maior emissor de gases do efeito estufa, para gerar a maior parte da sua eletricidade. I mean, what we've seen is the expenditure of billions of dollars around Australia on desalination capacity, much of which is not needed. Well, I think desalination is and should be a last resort. So it should be the options that are put in place when a city is facing its worst drought on record, or where the water security of the city is threatened to the maximum extent. It should not be used as a routine source of water, because what our research shows is that there are plenty of other cheaper alternatives, most particularly improving the efficiency of water use. Para tornar esse processo politicamente correto, as usinas australianas estão usando energia de fazendas eólicas construídas a 300 quilômetros de Sydney. The major impacts of desalination plants, from my perspective, are actually the energy use. And while many of the desalination plants around Australia, the operators have said they will use renewable energy, use green power, this is actually a waste of good green power, which should be used for other purposes. So the energy intensity is the main impact. And the best thing that could be done now is to actually mothball or close the desalination plant, to sell the membranes, and then to only buy the membranes back and to get the plant running again if and when the dam levels fall to below 20%. This would actually be the best way to minimise the cost, because the capital cost has already been spent. There's nothing we can do, but the operating cost is extremely high. And unfortunately, in many cases, these desalination plants, once they're built, are actually continually operated, which means we're using the most expensive source of water with the most expensive and energy-intensive supply of water. We're talking about approximately 30 billion Australian dollars has been spent on new water infrastructure, not just desalination, but also dams and pipelines. And in Sydney, for example, the cost has gone up well over $125 per year in order to pay for the desalination plant. And so it is having an impact, and it will therefore increase the cost of infrastructure. Water companies are monopolies, they're government-owned monopolies. So there's also a question of choice here, that citizens, the water consumers, are not being given a choice about the future of their water supply system, and therefore the impact on their bill. Quanto aos moradores dessas cidades, com as novas usinas, as suas contas de água devem dobrar nos próximos 5 anos. There was a lot of money spent
that could have been more or less saved to have someone to look further into saving the water, except that it didn't run straight into the sea when we have so much that we could do with it. Em países mais pobres, a busca por água potável é uma questão ainda mais urgente de saúde pública. Por ano, 4 bilhões de pessoas sofrem diarreia no mundo e cerca de 2 milhões morrem, a maioria crianças de até 4 anos. No Brasil, quase a metade dos municípios não tem água tratada para beber. E uma tecnologia simples, com o calor do sol e o azul de metileno, poderá salvar milhões de vidas. O processo é extremamente simples e a gente utiliza garrafas PET, que no caso são jogadas fora, e sol. A radiação solar, incidindo na água, tem energia suficiente para matar essas bactérias e esses vírus. Entretanto, para que isso ocorra, por exemplo, numa PET de 2 litros, isso leva em torno de 6 horas de sol bem a pino, etc., um sol de verão. O nosso processo visou acelerar essa inativação dos micro-organismos. E nós utilizamos uma substância que está difundida no mundo inteiro, que é o azul de metileno. É uma experiência de laboratório em que nós propositadamente contaminamos a água, então nós contaminamos com uma grande quantidade de bactérias, e vocês podem ver aqui, essa daqui é a quantidade de bactérias que tem aqui, tem em torno de 20 mil, 30 mil bactérias aqui. Se nós tratamos essa solução com essas bactérias com a luz solar nesse sistema aqui, em 1 hora após, nós ainda temos um monte de bactérias. Com 3 horas já começa a diminuir o número de bactérias. Quando nós utilizamos o azul de metileno, então nós partimos do mesmo número de bactérias, em torno de 20 mil, 30 mil. 1 hora depois, nós já temos muito menos, vocês podem comparar. E 3 horas depois, com azul de metileno, já não temos bactéria nenhuma. Essa água já está sem bactérias, já está pronta para beber, sem problema nenhum. E aqui nós temos então uma simulação do que deve ser feito no local onde não tem água, numa população que não tem água tratada. Eles pegam a água, colocam azul de metileno, ou se não tiver azul de metileno, faz sem azul de metileno. Se não tiver azul de metileno, tiver muito sol, vai dar certo. Há um sinergismo com o calor também. Então, se o dia estiver muito quente e se a temperatura da água subir muito, facilita o sistema, tanto sem azul de metileno como com azul de metileno. Facilita o sistema. Então, em dias de muito sol, o azul de metileno, em 1 hora, você já liquidou. Em dias de pouco sol, não, você precisa um pouco mais. Eu sempre digo, quando eu apresento as minhas conferências, o seguinte: se com um método a gente conseguir salvar uma criança, já é suficiente, o método valeu a pena.